Bom, meu nome é Gabriela. Nós iremos falar sobre o escritor Érico Veríssimo. Foi um escritor brasileiro da segunda fase modernista, chamada de fase de consolidação. Érico Veríssimo é considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Recebeu diversos prêmios, dos quais destacavam o Prêmio Machado de Assis, de 1954, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes, de 1965, que foi pelo romance O Senhor Embaixador. Érico Lopes Veríssimo nasceu no interior do Rio Grande do Sul, no município de Cruz Alta, no dia 17 de dezembro de 1905. Seus pais, Sebastião Veríssimo e Abigail Lopes. Eles provinham de família abastada e tradicional. Contudo, eles perderam grande parte dos seus bens. Foi um dos motivos por qual Érico começou a trabalhar na juventude. E desde sempre ele... Olá, eu sou Giovana e eu vou fazer a continuação da biografia do autor. Bom, em 1922, com a separação de seus pais, ele começa a trabalhar desde cedo como balconista em uma seguradora e um pouco mais tarde ele começa a trabalhar no Banco Nacional do Comércio. De volta à sua cidade natal, ele se torna sócio junto a um amigo da família da Farmácia Central, em 1926. Porém, em 1930, os negócios vão à falência. E ele vê nessa situação uma oportunidade para alavancar a sua carreira literária. E ele voltou a Porto Alegre também para viver seus escritos. Lá ele começou a se envolver com escritores renomados, tanto que ele foi contratado para ser secretário de redação da revista do Globo. Um tempo depois ele foi promovido para ser diretor da revista e logo após ele foi indicado também para ser gerente do departamento editorial da Livraria do Globo. Ele colaborou com os jornais Diário de Notícias e também Correio do Povo. Ele foi eleito para presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa e em 1931 ele foi casado com Mafalda e com ela ele teve 2 filhos, Clarissa e Luiz Fernando. Já na década de 40 ele foi censurado pelo Estado Novo e ele acabou se mudando para os Estados Unidos. Lá ele lecionou literatura e história do Brasil na faculdade Mills College em Oakland, Califórnia. E nessa instituição ele recebeu o título de doutor honoris causa. Isso em 1944. Já em 1953, ele ocupou o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana. E isso foi em Washington. E ele ficou nesse cargo até 1956. De volta ao Brasil, ele acaba falecendo no dia 29 de novembro de 1975, com 69 anos. Isso na cidade de Porto Alegre. Olá, meu nome é Diego e eu vou falar algumas curiosidades sobre Érico Veríssimo. Bom, quando ele tinha 4 anos, ele quase morreu pela meningite, agravada por uma broncopneumonia. Em meados dos anos 30, Érico criou um programa infantil de auditório chamado Clube dos Três Porquinhos, na Rádio Farroupilha. E ele decidiu encerrar o programa devido à censura, né? Que naquela época era. Ele também escreveu um romance em 1943 chamado O Resto é o Silêncio. O Resto é Silêncio, que relata uma mulher que ela pulou do 10º andar. E essa história é baseada em fatos verídicos. E ele e seu irmão, quando estavam em uma praça em Porto Alegre, presenciaram, foram testemunhas desse caso. E
Então ele escreveu sobre, né? E em 1969, a casa onde ele vivia, em Cruz Alta, tornou-se o Museu Casa de Érico Veríssimo. E eu vou falar sobre as principais obras. Érico Veríssimo possui vastas obras, dentre elas canto, romance, infanto-juvenil, ensaios, traduções, novelas, biografia e autobiografia. Pesquisadores afirmam que suas obras são divididas em 3 fases, que são elas romance urbano, romance histórico e romance político. Agora eu vou citar algumas obras mais importantes de Érico Veríssimo. Clarissa, Músicas ao Longe, As Aventuras do Avião Vermelho, Um Lugar ao Sol, Olhai os Líricos do Campo, O Urso com Música na Barriga, O Gato Preto em Campo de Neve, O Resto é Silêncio, Gente e Bicho e Os Prisioneiros. Esses são algumas das obras mais importantes de Érico Veríssimo. Agora eu vou ler algumas frases mais importantes. Eu vou ler 3 frases importantes de Érico Veríssimo. Todos nós somos um mistério para outros, e para nós mesmos também. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos. A vida começa todos os dias. Essas foram as frases mais importantes de Érico Veríssimo.